Fala galera, professor Felipe de Biologia, e hoje vamos falar um pouquinho sobre fotoperiodismo, um dos fenômenos mais interessantes no reino vegetal, né, que na verdade, como o próprio nome está falando, fotoperiodismo, remete ao tempo de exposição à luz, né, que as plantas vivem. Na verdade, o tempo de luminosidade, né, que uma planta é submetida. A gente pode pensar, né, que durante a primavera e o verão o dia, né, é mais longo do que a noite, enquanto que no inverno, né, outono e inverno, o dia é mais curto que a noite. Isso na verdade acontece pela posição da Terra em relação ao Sol, e nós animais, seres humanos, temos meios nervosos, né, de perceber isso, como a sensação térmica e a própria visão. Agora, as plantas não têm sistema nervoso, né, então a questão que fica é, como que elas sabem que elas estão na primavera, verão, ou no outono e no inverno? O responsável por isso, por essa percepção, é o pigmento fitocromo, né? Um pigmento azulado existente nas folhas, que existe em duas formas. A forma fitocromo R, que é a forma inativa, e a forma fitocromo F, que é a forma ativa. Essas duas formas se convertem entre si, né, durante o dia, principalmente. Existe mais fitocromo ativo, porque o comprimento de onda vermelho curto, né, VC aqui, vermelho curto, de 660 nanômetros é mais comum durante o dia, e isso faz com que o fitocromo R se converta a fitocromo F, deixando esse último aqui mais abundante do que o primeiro. Agora, durante o entardecer final da tarde para a noite, o vermelho curto é menos abundante e o vermelho longo, né, acaba sendo mais comum naquele resto de luminosidade que existe. Isso faz com que o fitocromo F ativo se transforme em fitocromo R inativo, tornando, então, invertendo as condições, né? E agora, neste momento, eu tenho mais fitocromo R inativo do que o fitocromo F. E interessante que quando chega a noite, né, não tem mais luz nenhuma, nem vermelho curto, nem vermelho longo, mas sabemos que sabemos que o fitocromo F se converte espontaneamente, mesmo sem luz, a fitocromo R. Então fica mais ainda concluso, né, que o fitocromo R é mais abundante durante a noite do que o fitocromo F. E o inverso, né, o fitocromo F é mais abundante durante o dia do que o fitocromo R. Sabendo disso tudo, a gente consegue entender por que as flores, então, né, as plantas florescem, né, e dão frutos, portanto, em épocas específicas. É importante, antes de mais nada, sabermos a definição da palavra floração. Florescer, né, significa o quê? Floração é o período do ano em que desabrocham as flores de uma espécie, né? Então, a gente conhece várias flores, né, várias plantas que florescem no verão, né, começo do ano e tal, e várias flores também que só vão aparecer lá em julho, que a gente só vai poder comer os frutos lá no inverno, né? Então, isso tudo está baseado exatamente no comportamento desses fitocromos. E nós, na biologia, então, classificamos essas plantas de acordo com o tempo de luminosidade que elas podem receber para poder produzir flores, né? Então existem dois grupos mais importantes, chamados plantas de dias longos, PDL, e plantas de dias curtos, PDC. Fica até óbvio também o outro nome para esses dois grupos, né? Plantas de dias longos ou noites curtas, né? E plantas de dias curtos ou noites longas. Obviamente, então, as plantas de dias longos são aquelas que florescem quando recebem luz por um tempo maior que seu fotoperíodo crítico. Fotoperíodo crítico, galera, é um limite de luminosidade que todas as plantas têm, tá? Então, se uma planta de dia longo não recebe luz por um tempo menor que esse limite, ela não vai florescer. Por isso que o nome dela é dia longo. Então, ela precisa receber luz por um tempo maior que esse limite, que esse fotoperíodo crítico. Recebendo luz por um tempo maior, ela floresce, ela vai dar flores e vai, portanto, dar frutos. É o caso do cravo e da aveia, que são duas plantas de verão, duas flores que aparecem do verão exatamente. Podemos levar a ideia, né, e entender que essas plantas de dias longos florescem na presença principalmente do fitocromo F, fitocromo ativo, que, como eu disse, é o mais comum durante o dia, em dias longos e tal, né? Já as plantas de dias curtos ou noites longas são aquelas que florescem quando recebem luz por um tempo menor que o seu fotoperíodo crítico.
Então ela não pode receber mais luz do que aquele tempo determinado, aquele tempo limite. Ela tem que receber luz por um tempo menor que o limite. O detalhe importante é que, como a gente pode ver, né, se ela recebe luz por um tempo curto, ela tem um tempo longo de escuridão. E ela precisa desse tempo de escuridão exatamente para poder favorecer a formação do fitocromo R inativo, que vai levar à produção das flores e tudo mais. Dessa maneira, ela não pode ter seu período de escuro interrompido. Se você interrompe o período de escuro dessas flores ou plantas de dias curtos, os fitocromos aqui começam a se converter novamente e isso inibe a floração dessas plantas. Um exemplo de planta de dia curto, muito famoso, é o morango, que de fato só aparece nas épocas de inverno, quando os dias são mais curtos. Por hoje é só então, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau.